Olá! Nesse vídeo, vamos descobrir como calcular a distribuição diamétrica de uma floresta a partir da base de dados de um inventário. Vale a pena destacar que a distribuição diamétrica é uma das estruturas mais importantes no dia a dia do engenheiro florestal. É a partir dela que você pode, por exemplo, aplicar o método BDQ, calcular o tempo de passagem ou mesmo cadeia de Markov. Para obter a distribuição diamétrica, é necessário realizar 4 passos. Primeiro, calcular o centro de classe de cada uma das árvores da base de dados. Em segundo, criar a distribuição diamétrica para cada uma das parcelas utilizando a tabela dinâmica. No passo 3, estimar o número de árvores por hectare em cada classe para cada parcela. E, por fim, calcular a média das observações em cada classe diamétrica e obter assim a distribuição diamétrica da floresta. Vamos visualizar numa base de dados esses 4 passos? Então, aqui nós temos uma base em que a primeira coluna representa as parcelas, depois o nome comum de cada indivíduo, o nome científico, a família, o diâmetro, a posição vertical do indivíduo na floresta, a luminosidade do indivíduo, a altura comercial e a altura total. Neste inventário foram medidas 12.256 árvores. O primeiro passo, então, é calcular o centro de classe. Para isso, vamos inserir uma nova coluna logo após o DAP e nomeá-la como CC, um acrônimo para centro de classe. O centro de classe de um indivíduo pode ser obtido pela seguinte fórmula: o valor inteiro do diâmetro dividido pelo intervalo de classe, que nesse caso utilizaremos 10 centímetros, vezes o intervalo de classe mais o intervalo de classe dividido por 2. Podemos ver que, corretamente, o cálculo nos informa que uma árvore de 10,3 centímetros está localizada na classe de 10 a 20, cujo centro de classe é 15. Podemos repetir esse cálculo para as demais árvores. E agora podemos iniciar, então, a construção da distribuição diamétrica de cada parcela através da tabela dinâmica. Seleciono todos os dados, em Dados e Tabela Dinâmica. Ok. Trago as parcelas para as linhas, o centro de classe para as colunas e o centro de classe também para a posição valores. Troco, ao invés da soma, vamos trabalhar com a contagem. E aqui a gente observa que nós já temos, então, calculado o número de árvores na classe de 15 centímetros para cada uma das parcelas e assim por diante. O próximo passo é transformar esta tabela no número de árvores por hectare. Para isso, a gente vai repetir o cabeçalho e os rótulos de linha, e podemos utilizar uma regra de 3 para realizar a extrapolação. Neste caso, a regra de 3 seria: o número observado de árvores está para a área da parcela, assim como x está para o hectare. Podemos colocar aqui, então, que B5, que é essa posição, dividido por 10.000, que é a área da parcela, vezes 1 hectare, que na base do metro quadrado também é 10.000. Neste caso, como a nossa parcela tem 1 hectare, na extrapolação obtemos o próprio valor 300. Com essa fórmula, nós podemos arrastar para as demais observações
e para os demais centros de classe. Com os valores então observados em cada uma das parcelas, podemos obter a distribuição diamétrica da floresta através da média dos valores obtidos para cada uma das classes. Vamos reduzir para uma casa decimal. E podemos arrastar essa fórmula de forma a aplicar para todos os centros de classe. Podemos copiar os valores observados, colar especial, valores e transposto, e copiar os centros de classe e colar da mesma forma especial, valores e transpondo. Aqui seria o centro de classe e aqui número de árvores por hectare. Com base nos nossos dados de inventário, essa é a distribuição diamétrica da floresta e podemos aqui obter o valor médio de indivíduos por hectare maiores que 10 centímetros de diâmetro, cujo valor é 557 indivíduos por hectare. Neste vídeo, você viu então como obter o centro de classe para cada indivíduo, como usar a tabela dinâmica para obter a distribuição diamétrica por parcela, como extrapolar o número de árvores por parcela para número de árvores por hectare e como obter a distribuição diamétrica da floresta.